Olá, está no ar Porto em Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site e deixar lá a tua sugestão de pauta, o teu comentário para que possamos debater aqui no nosso programa. Antes de apresentar os nossos convidados, gostaria muito de agradecer a enorme audiência do nosso programa e principalmente aquelas pessoas que me abordam e trazem aí informações para que nós possamos debater também aqui no nosso programa. Essa semana recebo Mike Seeley, gerente geral da Stout Haven. Mike, obrigado pela presença aqui mais uma vez no nosso programa. Eu é que agradeço essa oportunidade de estar nesse programa seu de importância para o Porto e para os negócios do Porto também, com o Adilson aqui, com grande representação da nossa casa. Importantíssimo esse programa para que todos possam ter realmente uma noção do que está dentro desse mundo complexo que é a atividade portuária. E para que nós possamos abordar um tema muito debatido nos últimos tempos em relação a tributos e impostos, recebo o presidente da Câmara de Santos, meu amigo Adilson Júnior. Adilson, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Maxwell, você, toda a equipe do programa. Uma honra estar aqui ao lado do Mike, sem dúvida alguma, para a gente poder publicizar aí as nossas ações, mas acima de tudo debater esse importante modal, né, que é o porto para a nossa cidade e para o nosso Brasil. Para que nós possamos começar este debate, vou ter que fazer este questionamento ao Adilson, porque foi um ator importante neste processo em relação ao aumento de tributos no Porto de Santos, para que a gente possa elucidar, principalmente para você, telespectador, e debater também qual é o impacto efetivo disto e o que a gente pode fazer com o aumento deste imposto. Adilson, eu acho que a gente tem esse espaço agora para que você possa esclarecer para o nosso telespectador, para a comunidade portuária efetivamente e as pessoas que estão envolvidas no negócio chamado Porto, este aumento que foi tão polemizado aí nos últimos tempos em relação ao ISS. Verdade, né? Acho que é uma oportunidade da gente até conversar e debater sobre isso. De fato, quando a gente tem um aumento de impostos, esse que foi proposto pelo Poder Executivo, mas claro que tem que ser apreciado pelo Poder Legislativo, ou seja, aprovado pela Câmara, é algo que não só cria uma polêmica, mas principalmente é uma questão amarga, né? Costumava dizer que é como um remédio, que a gente não quer tomar, mas às vezes tem que tomar, ele é amargo, é ruim, mas é para sanar, de repente, um problema que você tenha. Penso que esse realmente, né, eu digo assim, porque na verdade já teve em 5%. Isso foi uma medida lá atrás do governo ainda Beto Mansur, que decidiu baixar aí o imposto, penso eu, que à época para tentar alavancar ou propiciar novas empresas na cidade, não sei o efeito que isso deu, né, e baixou a alíquota à época para 3%. Ocorre que a cidade, ela, por conta da crise, vive, né, e agora, lógico que em menor escala, mas viveu principalmente desde o ano passado, dos anos anteriores, vem tendo uma recessão de fato da sua questão econômica, né? As entradas de divisas, de recursos, elas sofreram um decréscimo e muitas delas de uma forma bruta. O impacto da economia que não contribui para que haja a arrecadação necessária para arcar com os custos inerentes do município. Sem dúvida. Claro que, se a gente falar da atividade portuária e o aumento do imposto, ela acaba sendo paradoxal, porque, ou seja, 60% do que se arrecada com o ISS no nosso município vem das atividades portuárias e correlatas, ou seja, aí de repente você aumenta impostos. O que eu quero dizer com isso? Se você teve uma redução também com a questão do ISS, se deu porque a atividade portuária também, de alguma forma, sofreu o impacto da macroeconomia. Costumo dizer que a cidade de Santos, ela sofreu mais do que talvez outras cidades, justamente por ter o porto inserido nela, ou seja, porque ela vive e o impacto da macroeconomia, a economia mundial, ela tem um impacto principalmente nas cidades que têm arrecadação a partir do porto. Não é como outras cidades que de repente, na cadeia do varejo ou outras relações. Então, nós sofremos com isso. E muitas das
do que o município deveria fazer. Está aí o que as pessoas hoje observam, são obras que são paradas, outras que estão demorando para retomar, algumas foram retomadas, se deu por conta dessa dificuldade econômica. Claro, não dá para reportar isso pura e simplesmente só a questão econômica, ela foi um fator preponderante nisso, né? Um fator importante nisso. Acho que teve outras ações que infelizmente colaboraram para que a gente pudesse viver. E aí chegou esse momento, ou seja, de você buscar novas fontes de arrecadação, né? E pouco se tem novas arrecadações. E aí, de repente, o Poder Executivo, o prefeito e sua equipe, então, estuda esta possibilidade de voltar à questão dos 5%. De fato, a gente, como você disse no início do programa, não só eu, mas a questão da Câmara inteira, tentamos uma interlocução para que fosse, de repente, de algo gradativo, não obtivemos êxito por conta da necessidade de uma entrada também da mesma forma que a arrecadação, e resolveu-se, então, voltar àquilo que um dia foi, né? Ou seja, voltar aos 5% de alíquota para atividade portuária e correlata, né? Eu acho que isso também precisa ser debatido, ou seja, é uma medida que foi feita, ela ainda não está efetivamente sendo aplicada por conta da força da legislação, ela será aplicada a partir do mês de abril, né? Ou seja, porque assim a lei manda, mas penso que a gente precisa, a partir daí, também pensar em novas soluções, ou seja, ao passo que a economia, e ela começa a dar novos reflexos positivos, né? Até porque a gente viveu uma recessão. Então... Esse é um ponto importante, a gente percebe que até em virtude do volume de arrecadação anunciado mais recentemente, parece-me que a economia já, de alguma maneira, retoma-se a uma, não normalidade, mas, de alguma maneira, reagindo. Principalmente também no setor portuário. Aí, sabe, Marcel e Mike, as pessoas que nos assistem, aqui está o ponto que precisa também, de repente, ter esse canal de diálogo ainda aberto. Ou seja, ao passo que a gente começa a entrar numa normalização, de repente pensar num futuro em retomar, seja voltar à questão de uma outra alíquota ou algo parecido com isso, para que a gente continue mantendo também a atividade portuárias e correlatas, uma atividade como é importante para a nossa cidade, não só na geração de empregos, mas principalmente na geração de divisas para a própria cidade, né? Como eu disse, ela corresponde de toda a arrecadação de ISS, que hoje é a maior fatura positiva, né, que a Prefeitura tem, a maior fonte de arrecadação vem do ISS, né, que é o Imposto sobre o Serviço, e 60% disso vem da atividade portuária. Então a gente precisa mantê-la também saudável para que a gente não crie aí algo negativo. Sem dúvida. Né? Ou que nós, através disso, façamos um efeito não positivo por um período curto e negativo a médio e longo prazo. Acho que isso é que precisa ser feito. Eu acho que isso aqui precisa ser pensado para que esse canal de diálogo continue com transparência, ao passo de você poder abrir mão num certo momento da vida da cidade. Mike, fiz questão de te trazer, até porque eu acho que a proposta do nosso programa é debater solução, né? E não efetivamente o efeito de tudo aquilo que nós vivenciamos nos dias atuais. A gente já conhece as dificuldades que a gente tem e eu acho que a gente precisa criar essa agenda branca, uma agenda de debate para que a gente consiga resolver os problemas que nós temos, não só no segmento portuário, mas também no nosso país, que gera o impacto necessário. Você tem uma experiência internacional muito grande, Mike. Vou fazer um comparativo em relação Brasil e Estados Unidos, por exemplo, né? O Brasil, hoje, ele tem essa condição hemorrágica, eu vou chamar desta maneira, porque nós temos o imediatismo de resolver o problema e aí, fruto disso, a gente precisa fazer o aumento de imposto ou algo nesse sentido, porque é o imediatismo, né? Você precisa pagar a conta, é mais ou menos como venceu a conta de luz, se não pagar, corta a luz. Então, eu preciso resolver este imediatismo. Eu vou falar um pouquinho de longo prazo, fazendo um comparativo com os Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos potencializa muito a relação quantitativa, ou seja, eu tenho muito volume e, fruto desse volume grande, eu tenho uma parcela boa de arrecadação. A gente não consegue fazer isso hoje, a gente tem um baixo volume e aí eu preciso aumentar o tributo para que eu possa fazer esta equiparação dos custos que nós temos, não só na cidade, mas também no porto, entre outras situações.
Transfiro isso até para a iniciativa privada muitas vezes, porque a gente sabe das questões imediatistas. Será que este é um modelo que nós podemos, de alguma maneira, pensar em aplicar no nosso país e principalmente no segmento portuário, Mike? Olha, a colocação da Dilson, ela do lado, obviamente, digamos assim, do executivo, eu posso até entender, mas é difícil a gente aceitar. Eu vou explicar por quê. Quando se toma uma decisão dessa, que foi uma decisão muito drástica e apesar de toda a entidade empresarial procurar a discussão para que essa taxa aqui, eu também concordo, ela é uma taxa que, se você não tiver impostos e você não tiver uma gestão também boa, com custos controlados, estabilizados, etc., você tem que procurar, obviamente, possibilidades de você ter a sua caixa balanceada. O problema eu vejo um problema muito maior. O problema é que o Porto de Santos, ele desenvolve uma grande atividade e é um grande contribuidor ao governo central em termos de arrecadação. Só que não volta para a cidade. Não volta para a cidade, fica lá e lá, de acordo com as competências a que eles estão interessados, quer dizer, digamos, partidárias, político-partidárias, econômicas, etc., outros centros de desenvolvimento necessários e tal, eles alocam capital onde eles acham que melhor pode ser aplicado. Só que, se você olhar a cidade de Santos, e o Adilson pode muito bem me dizer, Adilson, é difícil a gente saber onde começa a cidade, começa o porto, onde acaba o porto, começa a cidade. Então, esse caminhão anda por tudo que é lado, nós temos um impacto muito grande e a gente sabe muito disso daí e tal. Eu, há um tempo atrás, conversando lá em Brasília, tal, o pessoal da ANTAC, da CEP e tal, eu dizia que nós temos que descentralizar. Nós temos que mudar o primeiro conceito da gestão. O porto tem que ser um porto organizado, regional, com uma competência tripartite, governo central, governo municipal e governo do estado. Como é que nós vamos dividir, então, os recursos? Eu colocaria uma cadeira para a iniciativa privada, e uma vez que houveram inúmeras concessões. Não, eu acho sem que dúvida, a participação sem dúvida. é extremamente importante, porque até é o maior interessado dentro desse processo também. Sim, mas eu acho que a entidade privada, o lugar da entidade privada é dentro do CAP, do Conselho Administrativo Portuário. Sem dúvida. Acho que é lá o lugar... Essa é a cadeira que a gente tem que puxar. Essa é a cadeira Exato. que a gente tem que puxar. Voltando a isso, então, a arrecadação, 50% pode ficar com o governo central, 25% da arrecadação tem que ir para o município e 25% para o estado. Se nós tivéssemos já essa possibilidade, nós não estaríamos hoje ainda com problemas para tentar resolver o problema da entrada da cidade, o problema da entrada do porto, o congestionamento aí, que o porto só tem uma entrada e por aí vai, né? Não estou aqui para ficar apontando todas as inconveniências que nós temos, que nós bem sabemos isso. Voltando à questão do INSS, quando foi apautado isso, dizendo que seria um aumento somente de 3 a 5 igual a 2%, não é. Isso aí, a matemática não é essa. É 65% de aumento quando você faz em carga tributária. Como é que nós... Você tem um efeito cascata, né? Exatamente. Você tem a aplicação aqui, mas naturalmente esse vai ser um custo composto. Exatamente. Então, como é que nós podemos, no momento do Brasil, que o Brasil está começando agora a sair, nós entendemos os problemas necessários no município, não discuto isso, mas devia ter sido feita uma coisa mais palatável. Né? Nós fomos conversar tal. Poderia ser 3, vamos a 4, 4, vamos a 5. Teria possibilidade de aproveitar os grandes investimentos que nós estamos fazendo agora. A minha empresa, nós estamos nesse momento investindo 60 milhões em expansões. Nós temos mais 3 terminais expandindo nesse momento, no total de 250 milhões de reais, dando emprego a mais de 200 pessoas. Então, nos daria a oportunidade de terminarmos as expansões. Estamos, nesse momento, procurando, na cidade, procurar a mão de obra, procurar fornecedores, sabendo da complexidade, e qual eu faço parte com muito orgulho, eu presido as câmaras setoriais da Associação Comercial de Santos. A minha grande preocupação é trazer recursos para Santos. Mas tem um impacto bastante grande aí na questão de planejamento também, porque quando você decide fazer o investimento, como você mencionou, e não é um investimento pequeno,
efetivamente você está preocupado com o teu payback, né? É lógico. Toda empresa que faz investimento, todo investidor, ele não investe única e exclusivamente por solidariedade ou qualquer coisa nesse sentido. O investidor, ele quer o retorno desse valor e desse capital aplicado. E aí, quando você tem uma mudança no meio do caminho, isso é bastante complexo, porque você muda aí a relação do retorno do investimento e isso pode se tornar um pouco mais a longo prazo, não dando a perenidade correta. Eu queria pegar a opinião do Adilson no gancho que você colocou, que eu acho que é importante, mas eu queria acrescentar mais uma coisinha. O Mike falou em 50% para o governo federal, 25% para o município e 25% para o Estado. Adilson, eu tenho uma outra proposta nesse sentido também. Eu quero crer que 30% poderia ficar para o governo federal em relação a essas questões da arrecadação, mas eu faria uma outra divisão, ou seja, 20% para o município, 20% para o Estado e 20% na obrigatoriedade de reverter esta arrecadação para investimentos no próprio porto. Será que é uma boa alternativa, Adilson? Não é só uma boa, mas eu acho que isso precisa estar na pauta. E a gente, aliás, está entrando aí num período eleitoral. E quero crer que os postulantes a presidente da República coloquem isso, que é o Pacto Federativo. Não só na questão portuária, se me permite, de fato a nossa pirâmide ela é invertida. Ou seja, a ponta, que são os municípios, é a unidade que menos arrecada ou que tem o menor repasse, melhor dizendo. E tem o maior impacto. E tem o maior impacto. No Porto não é diferente, ou seja, enquanto a gente tem essa pirâmide invertida, o Pacto Federativo precisa ser mexido nisso. Ou seja, todos os recursos, o maior recurso fica com a federação, uma outra parte disso, às vezes no Estado, e a menor parte no município. E as atividades estão aí, por exemplo, qual é o último investimento, por exemplo, o Mike falou da questão viária, do impacto que os caminhões trazem à cidade, que o governo federal fez. A perimetral. Isso depois de 20 anos num verdadeiro limbo, né, num hiato, e se fez a perimetral, que é a questão viária intimamente ligada à atividade portuária. E mais nada. Ou seja, então esses gargalos... E é só uma pequena artéria de toda a complexidade que nós temos dentro do porto. Vê agora a obra que, de novo, entra numa dificuldade, mas que deve sair da entrada da cidade, por exemplo. A participação do governo federal, numa fase que ele deveria fazer, principalmente para o caminhão deixar de entrar na área urbana, nem começou. E a parte do município e do Estado, que através da iniciativa privada fez uma concessão, ou seja, que uma empresa vai aportar o recurso por conta de alugar o seu período de concessão dos pedágios das nossas duas vias, Imigrantes e Anchieta. Por isso é que vai sair a fase 1 da entrada da cidade. A do governo federal, que seria as rotas de acesso, as alças de acesso, nem sai. Então você vê que mesmo com a importância do maior porto do hemisfério sul, o tanto quanto isso é importante não só para o player, né, do trade modal e tal, mas principalmente para a economia do país, você não tem nessa ponta esse investimento. Então, ou seja, isso só acontecerá quando efetivamente a gente tiver isso claro. E o Pacto Federativo sofreu uma alteração, né, que é justamente você mexer nas cadeias de arrecadação para ter uma maior divisão, senão a gente ficará no mesmo sentido. Vou ter que chamar um intervalo, passa rápido. A gente tem aqui a cidade, a gente tem representada pelo Adilson e a gente tem o Porto aqui representado pelo Mike. No próximo bloco a gente vai falar muito em relação à questão da relação Porto-cidade. Porto e Negócio vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o Porto de Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues. Não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá a tua sugestão de pauta, o teu comentário para que nós possamos debater aqui no nosso programa. Essa semana recebo, representando o lado público, Adilson Júnior, presidente da Câmara de Santos. E representando o lado privado, eu recebo Mike Siri. No último bloco, debatemos muito em relação à questão dos tributos no Porto de Santos. E aí, eu tenho que fazer uma referência em relação aos outros portos, Mike. Eu vou começar por você. Paranaguá continua com 3%. Nós percebemos aí que os chineses estão fazendo investimentos e adquiriram mais recentemente um terminal de containers no Porto de Paranaguá. Commodities vem sendo escoado muito também pelo Porto de Paranaguá. Mike,
Nós estamos perdendo espaço? Nós não somente estamos perdendo espaço, como nós vamos continuar perdendo espaço. Porque quando se tomou essa decisão do 3% a 5%, se deu a entender que todos os outros portos competitivos ao Porto de Santos estavam já com 5%, que não é a realidade. Porque o porto que compete com Santos diretamente é Paranaguá. Sem dúvida. E Paranaguá está desviando significativamente cargas do Porto de Santos. Os investimentos de pessoas e de entidades privadas e de até estrangeiros estão aí batendo a porta de mais espaço em Paranaguá. Então nós vamos perder espaço. Aquilo que nós falávamos, aquilo que eu até comentei, nós vamos perder possivelmente postos de trabalho. Por quê? Porque você perde carga, você vai perder posto de trabalho. Porto é rotatividade. Nós temos que, os gestores têm que focar, tanto a questão portuária como a questão também do executivo, em rodar, em fazer o porto funcionar muito mais eficientemente, mais rapidamente para gerar capital. E com isso, gerando capital, você vai pagar imposto, porque o imposto está inserido dentro, né, da carga tributária, das notas do que você faz. É um ciclo natural. É um ciclo natural. Mas às vezes a gente só vê, como o Adilson falou, o remédio. Se você também dar um remédio muito excessivo a um paciente, você mata o paciente. Você mata o paciente. E é o que está acontecendo. Se você não der a dose certa, então, ele também não se cura. Eu acho, e fiquei muito contente, como a Adilson falou aqui hoje, que haveria possibilidade de nós fazermos novamente quem sabe, uma consideração de podermos novamente, em conjunto, evaluarmos realmente essa possibilidade antes de aplicá-la em abril. Nós estamos preparados e fomos preparados para conversar com o prefeito no dia que nós até achávamos que possivelmente haveríamos chegado num bom termo, quando nós fomos surpreendidos realmente de que não haveria conversa tal e a questão seria 5% e é isso daí. Isso não é bom, isso não é bom. Esse tipo como diria, imposição, assim, talvez, de alguma maneira. Eu não queria usar essa palavra, para um debate um pouco maior. Não torna coisa boa, porque capital e trabalho tem que andar junto, é fundamental para a cidade, Buscarmos soluções equitativas. Até porque quem gera emprego são as empresas. Exatamente. Não, se você gera emprego, você também tem necessidade de investimento de infraestrutura, você traz também o governo para isso e você pode fazer parcerias, essa coisa toda. O que acontece? Quando você vê esse tipo de comportamento, a entidade privada fica assustada e já se recolhe. Falta de perenidade. Exatamente. Eu acho que a gente precisa focar realmente nessa questão. Então, o que a iniciativa pública precisa trazer é a perenidade para que o investidor possa fazer efetivamente os investimentos necessários. Eu vou fazer um recorte, Mike, porque é importante, principalmente em relação aos temas que você traz, e aí eu preciso ouvir a opinião da iniciativa pública nesse sentido. Adilson, a gente sabe que mudança é algo inerente e, evidentemente, sempre ocorre no mercado e nos países ao longo dos tempos. E resiste aos mercados e resiste naturalmente, economicamente falando, financeiramente ou o que quer que seja, aquelas pessoas que estão mais aptas a estas mudanças. Tivemos mais recentemente uma grande mudança na questão do capital-trabalho, principalmente com os sindicatos. Nós temos aí os sindicatos com propostas que não funcionaram de alguma maneira, em virtude de alguns mecanismos, e o mercado veio se adaptando em virtude, principalmente, da implementação de tecnologia. A gente sabe que hoje, sem tecnologia, a gente não consegue viver. Haja vista aí exemplos do nosso telefone, trazendo para o lado individual. E o Porto se aprimorou muito nesse sentido. E quando a gente fala em robótica, em alto nível de tecnologia, como vem sendo implementado hoje no Porto de Santos, isso é uma realidade, nós não estamos falando de tecnologia para implementação futura, a gente precisa acompanhar esta mão de obra, ou seja, qualificar estas pessoas. Como é que a iniciativa pública pode contribuir para isso, para que a gente possa não só criar postos de trabalho, como o Mike disse, mas de alguma maneira preparar a comunidade para acompanhar esse processo evolutivo? Eu acho um excelente exemplo. E a gente pode justamente falar do quanto também é importante algumas ações que foram feitas junto à atividade portuária na cidade. Ou seja, existem mecanismos, né, que hoje está acontecendo na cidade, até por conta da crise, por conta de um instrumento que chama AVE, que é o Impacto de Vizinhança, e através de uma ferramenta do AVE, que são os trinques, a iniciativa privada e muito da atividade portuária tem contribuído com a cidade. E aí eu entro justamente na sua pergunta. Qual foi uma delas?
Uma delas é o Parque Tecnológico. A partir de abril, agora, uma empresa do setor portuário vai aportar 12 milhões de reais para a construção de um grande parque. Hoje já existe o Parque Tecnológico e o Parquinho Tecnológico, e é justamente o que você está falando, e isso vai ampliar demais. Aí entra a questão da iniciativa privada, ou seja, as crianças, de fato, que estão na escola pública, elas terão acesso a ferramentas que elas não tinham, de robótica e dentre outras. Você sabe que, por exemplo, há estudos que a criança de hoje, até 2030, a profissão dela ainda não existe, porque serão novas profissões dada o avanço tecnológico. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa, passa muito rápido. Eu abri esta temporada de 2018 com um questionamento. No ano passado, eu questionava os nossos convidados individualmente, quem eram os nossos convidados. E esse ano eu mudei este questionamento por ser um ano eleitoral. E aí eu faço essa analogia e esta brincadeira. Imaginar-se que, de alguma maneira, o Maxwell foi eleito presidente da República e eu vou colocar o Mike como meu ministro de Portos. Mike, quais as soluções que você implementaria como ministro de Portos no Brasil? Primeiramente, a grande responsabilidade que você está me colocando nesse momento. Acho que essa é sem dúvida. Meu foco principal seria a descentralização. E o segundo ponto seria a questão da infraestrutura portuária. Vou estender o questionamento, por ser um ano eleitoral, para que o nosso programa, de alguma maneira, possa contribuir também com as pessoas que, de alguma maneira, vão tentar aí o pleito para 2018 nessas funções e cargos que são tão importantes que a gente sabe, deputado estadual, federal, senador, presidente da República. Adilson, imaginar que o Maxwell virou presidente do Brasil. E aí eu vou pegar o nosso presidente da Câmara de Santos e colocá-lo no cargo de ministro de Portos. Quais são as ações que a gente precisa tomar, Adilson? Acho que muitas delas o Mike já disse, eu acho que esse é o caminho. Eu não sei quando o Mike fala de descentralização, se é a regionalização. Eu acho... É a municipalização dos portos, exatamente. Então é isso, eu acho que é uma medida, ela é muito distante, né? Infelizmente, num passado muito recente, essa descentralização ficou equivocada, né? Algumas ações que poderiam se dar no âmbito até do órgão, que é a CODESP, mudou completamente e você voltou para Brasília, então isso não só cria morosidade, mas burocratiza. Acho que a gente precisa desburocratizar essas ações, né? Então, de fato, eu acho que a regionalização é o caminho, até para, enquanto a gente não mexe no Pacto Federativo, isso poderia mudar a relação efetiva do Porto Cidade, também na questão de impostos ou arrecadação, como nós tratamos aqui, né? Realmente, voltar a aplicar recursos também públicos no modal ferroviário, né? Eu acho que isso se deu ao longo do tempo, graças a Deus, né? Voltou a aportar no modal ferroviário, mas muito com concessões que foram feitas, talvez um modelo nesse sentido. Está aí, por exemplo, o escoamento das commodities pelo Porto de Santos, que hoje é mais de 90% ou 90% através da malha ferroviária. Então é uma medida que precisa também ser adotada, desafogando não só a malha viária dos caminhões, mas principalmente você reduzindo aí muito custo, né? Eu acho que essa era a medida. E efetivamente dá poder, né, para que as decisões possam ser não só tomadas, mas efetivadas. Se você me permitir, sei que nós vamos fechar o programa, mas eu queria fazer aqui um pedido ao Adilson, que leve em consideração o que nós conversamos hoje aqui, a possibilidade de, novamente, quem sabe, abrirmos as portas para a negociação sobre essa questão do imposto do ISS, para que realmente ele possa ser melhor, digamos, absorvido e que nós possamos realmente contribuir com a carga que é necessária, mas que nós também possamos dar o desenvolvimento necessário às atividades que nós exercemos. Eu quero agradecer a participação com você, foi um grande prazer, agradecer ao Maxwell e agradecer aos telespectadores e quero desejar a todos aí um feliz 2018, né? E que realmente vamos escolher os nossos representantes muito conscientemente. De forma adequada. Queria agradecer muito a presença dos dois, Adilson, pela presença aqui conosco. Espero honestamente que eu possa contar com você nessa jornada de 2018, Adilson, porque você tem uma parcela de responsabilidade e contribuição muito grande no setor portuário. E Mike, sai de casa, está sempre aqui conosco, trazendo informações qualificadas para o segmento
portuário. Porto e Negócios fica por aqui e não esqueça, nunca é tarde para recomeçar. Pior que errar é não querer mudar. Forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. E Mareste Telecomunicações.